Foi um nó tático do Milito no Galhardo. O Milito tá impressionante. Impressionante. Tem 2 meses que não tem o que falar. Você vai falar do Milito. Mas o torcedor atleticano, ele no momento, hoje, quando ele vê a consistência desse time do Atlético, dá mais confiança pro atleticano pensar na próxima terça-feira. Essa vitória, que foi épica, que vai ser lembrada pelos torcedores do Atlético, não só os que estavam na arena, mas os que acompanharam a partida, para a eternidade. Gente, eu entendo que jogadores de comissão técnica não possam ir ao microfone e dizer que já acabou, mas já acabou, né, HG? A verdade é que o jogo da volta é um grande reconhecimento do gramado para a final da Libertadores. Gente, os caras vão pra lá, saber como tá o gramado do Monumental de Nunes. Salve, salve, massa! Pra quem até outro dia aí estava criticando o Gabriel Milito, Thiago Fernandes e toda a bancada rendendo-se ao militismo, ao Gabriel Milito, ao time do Galo, porque é um time aí que se mostra muito copeiro, apesar aí de não estar bem no brasileiro, mas a gente sabe qual foram os motivos aí porque o Galo não engrenou nesse brasileiro. Muitos problemas aí no decorrer dessa temporada fizeram com que o Galo meio que deixasse a temporada de lado e focasse somente aí nas Copas. O Galo tá na final da Copa do Brasil e o Galo tá com um pé na final da Copa Libertadores. Galera, pode ser um ano muito épico, fechando aí com o triplete, fechando aí com até mais títulos, quem sabe o Mundial. Sonhar nunca é demais, né, galera? Então a diferença de sonhar pouco e sonhar muito é a mesma, então vamos sonhar alto de uma vez. Queremos ser campeão de tudo, queremos bicar todas as taças, mas é claro, com humildade, pés no chão, muito trabalho e seriedade, que é o que esse grupo vem mostrando. O Gabriel Milito aí sempre emprega muito respeito aos adversários. Vamos pra cima deles, galera. É isso, grande partida do Galo. Bora conferir toda a repercussão na imprensa mineira com os donos da bola. As imagens são da Band, links na descrição do vídeo como créditos, galera. Partiu conferir. Elton Novaes, o inimigo está morto? Boa tarde. Não, nunca. Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre vou trabalhar. Então o que eu falei no jogo aberto ali faz sentido. O atleticano que se preza, ele fica com o pé atrás porque ele já teve modelos que ocorreram com ele. Atlético. É isso. Com o próprio Atlético, né? O atleticano mais antigo vai lembrar do trauma que o Atlético tem em momentos tão decisivos assim, que é o jogo contra o Rosário Central. O Atlético vence por 4-0 aqui em Belo Horizonte, no jogo do Mineirão, um jogo com muita chuva, lembra exatamente desse dia, vai para Rosário e acaba perdendo de 4-0 e depois perde nos pênaltis. O Atlético tem que trabalhar com a cabeça do que o Milito colocou ontem. Corinthians e Flamengo meteu 3-0 no Atlético e tomou 4-1. Exato, com o agregado, né? Fez essa vantagem. Então o futebol eu penso com respeito, mas entendo o torcedor que está mais eufórico. Mas eu trabalho com respeito pelo que é o River Plate, pelo que é o Monumental de Nunes. Esse é o ponto que eu quero tratar com a minha turma agora no YouTube. River Plate, Galhardo, Monumental. Eu acho que o Atlético tem mais, não só os 3 motivos dos 3 gols aqui, mas 3 motivos contrários para ter ficar com os pés no chão. O Ronaldo virou para mim agora e falou assim: mas nunca vi falar que 3-0 é um placar perigoso. Eu explico daqui a pouco no YouTube. E é bom reforçar, Dora. Um 4-0 em 95 aqui, depois lá nos penais o Atlético perdeu uma Comebol, desculpa, isso mesmo, Copa Comebol. Porque é Copa Comebol, Sul-Americana, muda tudo, Mercosul e tal. Então é o seguinte, aí depois disso, os anos se passaram, e aí um 3-0 pro Corinthians, que tinha um bom time, Sim. Abriram 3-0 e tomaram um placar reverso de 4-1, e aí depois o Flamengo, que tinha um baita time, e o Atlético também aplicou uma inversão de placar, meteu um 4-1, e aí o Atlético naquele ano sagrou campeão. O que eu quero dizer? Tudo é diferente. O Atlético é um time hoje com personalidade, é um time cascudo, é um time que está muito azeitado defensivamente. Eu acho que são motivos para o torcedor ficar otimista. Agora, nada mais que isso, né, Dora? Pois é, boa tarde para o pessoal de casa também que está acompanhando no YouTube. E além disso, se a gente lembrar os 2 exemplos que você deu do próprio Atlético, né, na Copa do Brasil, o 3-0 veio já durante o segundo jogo. Então o Atlético inverteu uma vantagem de 3-0 do adversário em menos de 90 minutos. Então agora o River tem 90 completos para poder fazer a mesma coisa, né? Então é lógico que tem que ter um cuidado, tem que ter um respeito, mas uma desclassificação com 3-0 no primeiro jogo é uma tragédia. Absoluto. Assim como foi
quando o Atlético conseguiu também, né, contra Corinthians, Flamengo, as viradas da Libertadores, né? Quando você constrói uma vantagem muito grande, se você depois deixa escapar, é uma tragédia enorme, né? Seria um golpe, inclusive, duríssimo para o Atlético para depois jogar uma final de Copa do Brasil, né? Para ter o restante da temporada ali pela frente. Mas o que mais deixa confiante o torcedor, eu acho que não é nem o placar em si. Aliás, o placar é determinante, né, claro. Mas o Atlético não só venceu, como dominou muito bem a partida. Passou sólida, né? E foi aquele domínio que não foi simplesmente o time lá em cima no ataque, finalizando 4, 5, 6, 7 bolas. O Atlético, a sensação que a gente teve assistindo o jogo, ou melhor, pelo menos eu tive, é de que o Atlético, desde o primeiro minuto, tinha total conhecimento do adversário que ele tinha pela frente. Sabia o que fazer, né, Dom? Sabia o que fazer, sabia quem estava enfrentando, sabia, o River é um time que vai explorar isso, vai explorar aquilo, que se defende de tal maneira, e já jogou de uma forma que era tipo um antídoto, né? Então o controle foi muito nítido desde o início do jogo. E até nas substituições, né? Quando você pensa as substituições que o River fez, quando você pensa assim, tira o Nacho e coloca o Meza. São dois jogadores com características diferentes, mas os dois foram blindados. Ainda os dois junto, isso, né? isso. Duas alterações dessas no segundo tempo. Olha o poder desse time. Desse time, o que tem no banco de reserva. E o Echeverri nem entrou no jogo. Ou seja, é um time que tem muito poderio ofensivo, muito poderio em banco de reserva, entre o time que é o titular. Então tem muita qualidade. Mas o torcedor atleticano, ele no momento, hoje, quando ele vê a consistência desse time do Atlético, dá mais confiança para o atleticano pensar na próxima terça-feira. É saber que o Atlético vai entrar com uma postura de jogos que o Atlético já demonstrou ter essa capacidade de se defender. Contra o próprio São Lourenço, uma equipe argentina, contra o São Paulo, Fluminense, a forma até o jogo com o Fluminense com o Fluminense, o jogo que perde, o gol veio a acontecer aos 40 e tantos minutos do segundo tempo. Então, isso passa ao torcedor atleticano uma maior confiança. Saber que esses atletas entendem o sistema que o Milito implantou e vem implantando para ter esse controle na próxima partida. Mas foi uma vitória, assim, eu acho que a gente tem que destacar hoje também essa vitória, que foi épica, que vai ser lembrada pelos torcedores do Atlético, não só os que estavam na arena, mas os que acompanharam a partida, para a eternidade. Eu acho que daqui 20, 30 anos, essa partida vai estar sendo usada como exemplo. Assim como a gente recorda de várias partidas, 2021, quando a gente... 2021, sim, quando a gente vai lembrar algumas partidas, não, eu tô falando que agora a gente recordou de uma tragédia. Quais foram os placares de 21, 3-0 e... 1-0 lá para o Atlético e 3-0. O agregado foi 4-0 para o Atlético. Não só, né, uma partida difícil, como a gente acabou de lembrar aqui, que foi o Rosário Central, que vai completar o ano que vem 30 anos. A gente lembra, recorda para fazer algumas citações. E a partida de ontem em si, a vitória maiúscula do Atlético, grandiosa do Atlético, histórica do Atlético de ontem, a atuação do Deivinho, né, a atuação do sistema defensivo do Atlético, o torcedor do Atlético e outras torcidas vão lembrar por muitos e muitos anos. E a gente também tem que ressaltar que, assim, nós estamos falando de um time do Atlético que tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores que já venceram no clube ou já venceram em clubes que jogaram anteriormente. E tem uma mescla interessante com jogadores que com certeza estão muito afim de ganhar. Muito. A gente sente isso quando vê o Atlético jogando os mata-matas, né? Eu até estava comentando antes do programa ali na redação, o Batalha, por exemplo, o espírito que o Batalha está levando para o campo, né? Se a gente for pensar que é um jogador aí que já está com seus 32 anos e jogou em clubes até de menor expressão até então, né? Não tem tantos títulos na carreira, não é aquele cara que empilhou canecos, imagina o que ele está afim de ganhar uma Libertadores agora, nesse momento da carreira, né? Sabe-se lá quantas oportunidades ele vai ter até a hora de se aposentar, né? De ganhar um título como esse. Então, assim, a gente vê e sente nesse time do Atlético realmente uma mobilização muito maior quando os jogos são de mata-mata. Vocês lembram que ontem eu perguntei aqui sobre essa questão da mobilização, se isso faz efeito? Mobilização, eu estou dizendo assim, você viu ontem? Esses lances internos, vamos lá, vamos buscar, não sei o quê, o foco é aqui, etc. Posso dar um exemplo sobre isso, sobre essa mobilização, sobre essa entrega, sobre essa vontade? A cabeçada no gramado, na bola que o Fausto Vera deu. Que, aliás, mais uma grande partida. Que até outro dia falavam que ele não dava carrinho, né? Dedo cabeçada no chão ainda. Dedo do Milito. Porque o Milito ontem, a entrada do Davidson, eu entendo claramente. O Davidson é titular. Mas vem cá, foi pensada. A gente falou isso aqui ontem, gente.
Quando a gente viu a escalação, nós aqui, que estávamos aqui, não ficamos surpreendidos, porque debatemos ontem no programa a presença do Fausto. Ô Thiago, você não é tão comedido, né? Não, nem um pouco. É porque uma coisa é o que os jogadores e a comissão técnica têm que pensar, outra coisa é o que eu penso, né? É diferente. Eu entendo que jogadores e comissão técnica não possam ir ao microfone e dizer que já acabou, mas já acabou, né, HG? A verdade é que o jogo da volta é um grande reconhecimento do gramado para a final da Libertadores. Gente, os caras vão pra lá, saber como tá o gramado do Monumental de Nunes e se preparar já para a final. Velho, sabe por que eu penso isso, Everton? Porque este Atlético, ele é muito mais sólido, muito mais forte do que aquele Atlético, por exemplo, de 95, que perde para o Rosário depois de uma goleada. Sim. Não dá para comparar. E a gente assiste a um Atlético hoje com um treinador que, cara, tá vivendo a melhor fase dele. Desde que ele chegou ao Atlético. Ele chega, todo mundo se encanta, todo mundo acha bonito pra caramba o jogo que ele implementa. Só que hoje não tem nada que a gente possa apontar. Isso é um problema. O que a gente apontava como problema até 20, 30 dias atrás, que era o Fausto Vera, deixou de ser problema, é solução. Então hoje a gente olha para esse Atlético que vive a melhor fase dele, é sólido defensivamente, tem opções, porque se você tira o Leandro, você tem o Sarabia, você tem opções no meio, que você tira o Otávio, você tem o Fausto Vera, você tem opções do meio para frente, que se tira o Rubens, tem o Davidson, e olha para um Atlético que, além de ter essas opções, o Atlético ainda tem alguns desfalques. O Zarate, que é um cara que todo mundo tratava como titular, tá machucado. O Bernard, que chegou com pompa e circunstância, tá machucado. Cara, a gente olha para esse Atlético, eu não consigo imaginar que o Galo de hoje possa ser derrotado pelo River por 3 ou mais gols de diferença. E aí, uma coisa que até o próprio Olé fez de exercício, porque depois do jogo ontem, uma das minhas maiores diversões é abrir a página do Olé para dar risada. Então, eu abri, o Olé fez um exercício que eu tinha feito já sozinho. E depois fiz vídeo para falar disso. O Atlético hoje perdeu quantas vezes por 3 ou mais gols de diferença nessa temporada? 3 vezes. Palmeiras, time reserva. Reserva não, né? Desfalcado. O Atlético completamente desfalcado. Bahia, time reserva. Aí sim, o time reserva com alguns titulares. Era alternativo, né? Era uma merda. O Mariano era o lateral direito. Deixa eu mudar só o dedo aqui. O Mariano era o lateral direito. E o outro jogo que o Atlético perde por 3 ou mais gols de diferença, Botafogo, que é o time completamente desfalcado. Flamengo também perdeu. E aí, ficou 4-2. Desculpa, verdade. Então, por 3 ou mais gols de diferença, são esses 3 jogos. O Atlético perde um jogo com o time completo por 2 gols de diferença, que é contra o Peñarol. Com o time completo, o Atlético não perdeu, sob o comando do Milito, por 3 ou mais gols de diferença. Lembrando que 3 gols de diferença levaram o jogo para os pênaltis. Isso nem é o suficiente para o River se classificar. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com Dola, com Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes estava aqui babando no Milito. Olha, mas que surpresa! Aliás, olha que surpresa! Então responde, pra né? esse momento. Já que você é o fodão, responde pra câmera. Foi um nó tático do Milito no Galhardo. O Milito tá impressionante. Impressionante. Tem 2 meses que não tem o que falar. Você vai falar do Milito? Não, você não podia falar nem antes. Aliás, eu guardei para esse momento e pedi desculpas, né? Hoje ele merece. Não, espera, calma. Não. Cara, tem jogo de volta e tem a final. O Atlético pode tomar 12-0 no jogo de volta. O Atlético pode perder uma eventual final, perder para o Flamengo os 2 jogos. Eu vou questionar o quê? O cara é finalista de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores com 3-0 no jogo de ida. O cara só vai mal no Brasileiro porque foca nos mata-matas. Eu acho a estratégia ousada e arriscada. Mas deu certo. Isso é inegável. Vou falar o quê? Então, eu tenho que pedir desculpas ao Milito. Mas, por mais que eu fale, pode perder por 12-0, não vai perder. Porque é o que eu falei aqui durante o YouTube. Eu acho que o jogo da volta será um grande reconhecimento do gramado do Monumental de Nunes para a final. E o Atlético está jogando o fim da bola. Voltou a ser o melhor time do Brasil. O Valu, é o melhor time do Brasil, é reconhecimento do gramado no jogo de volta, é tudo isso mesmo que o Thiago falou. Se assina embaixo de tudo que o Thiago falou ou não, se é mais comedido. Nunca, né? Porque eu também não. Não tem jeito. Nem quando ele tem razão. Não, assim... Eu não tenho razão? E quando eu digo isso é com respeito à opinião do Thiago Fernandes. Boa tarde para você, né? Boa tarde para os nossos amigos aqui, os telespectadores. Eu queria começar destacando uma questão, né?
o árbitro, e eu nem gosto desse árbitro, Jesus Valenzuela, apitou um bom jogo. E quando eu disse aqui ontem que o Atlético e o atleticano não precisavam do clima de conspiração extracampo, é porque eu acreditava exatamente na capacidade do time fazer aquilo que ele fez ontem diante do River Plate e o que ele tem feito na Copa Libertadores da América, na verdade. São 11 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e um empate. E só a título de informação, para quem realmente... Eu não acho que o futebol é um esporte limpo, que não existam jogos de interesse nos bastidores, mas se o árbitro estivesse de fato mal intencionado, o primeiro gol, ele é um primeiro gol na Copa Libertadores e talvez na Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro dariam falta do Hulk. O lance voltaria atrás. E galera, só um breve comentário pegando um gancho aqui do que o Thiago Fernandes falou. Queria saber a opinião de você, torcedor do Galo. Você acha que se fosse no Campeonato Brasileiro, essa chegada de corpo que o Hulk deu aí no zagueiro do River, que gerou também uma assistência aí para o Daverson, você acha que isso aqui no Brasil seria marcado falta? Quero saber a opinião de você, torcedor do Galo. Comente aqui no vídeo. Aqui, você guardou esse ódio seu que você fica mandando letra pra mim, rapaz. Posso? Eu só queria começar com esse destaque. E mais, para mim, o maior nome da vitória de ontem tem nome e sobrenome, Gabriel Milito. Porque o resultado é muito fácil, com o resultado. É interessante que os resultadistas, no resultado, não avaliam as questões táticas, mas nas derrotas avaliam que determinado jogador não deveria fazer determinada função, que determinado jogador é colocado no lugar errado. Ontem, no lance do segundo gol, o Alan Franco está aberto como um atacante pelo lado esquerdo. A gente está falando de um time sem lateral direito, que joga num 3-4-3. A gente está falando de um time onde o Scarpa volta até a linha de fundo quando necessário pelo lado direito. Mas não tem problema, o resultado veio, aí ninguém vai avaliar as mexidas diferentes, os jogadores fora de posição. Gabriel Milito vence o jogo com contundência diante do River Plate, com a assinatura tão somente dele, do que ele pensa de futebol desde o primeiro jogo que comandou o Atlético. Rapaziada, eu ia até estender um pouco mais esse debate, mas rolou uma treta ali meio que sem sentido ali entre o Thiago Fernandes e o Thiago Valu, que na minha opinião não ia agregar para esse vídeo. Então é isso, galera, vou ficando por aqui com esse corte do Galo. Temporada aí promete pro Galo, vamos torcer para que a sorte do Galo mude, né, galera? Nossa história, a gente passou por cada coisas, né? Vários lados aí tentando prejudicar o Galo, vindo de federações, vindo aí de complô de árbitros, enfim, galera. Quem tá ligado na história do Galo sabe do que eu tô falando, mas agora é hora de olhar pro futuro, hora de olhar pra frente. Galo promissor agora com a sua casa, tá batendo recorde aí de público, de renda, né? A arena tá evoluindo, os problemas estão sendo resolvidos. Vai ser implantado ano que vem aí o novo gramado sintético, que não é igual ao gramado natural, mas para que o Galo também arrecade mais, vai fazer mais shows na Arena MRV, então vai aumentar a arrecadação. Isso vai refletir aí nas contratações, melhores atletas aí pro plantel do Galo. Então é isso, galera. Vamos torcer para que o Galo tenha um grande sucesso nessa temporada, para que a temporada de 2025 possa ser muito melhor do que essa ainda, se for possível, né, galera? Porque já tá prometido aí que o Galo vai fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, tem muita coisa legal por vir aí, então é o Galo numa crescente aí, muito legal para bater de frente. Já batemos de frente, mas vamos continuar batendo de frente aí com os clubes do eixo, para que o nome de Minas seja cada vez mais honrado pelo Clube Atlético Mineiro. Galera, gostou do vídeo? Se inscreva, deixa o like. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Uma atuação espetacular do Galo. E a gente vai ficando aí cheio de esperança para a sequência aí da temporada. Um forte abraço, vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilhe, deixa o like, ative o sininho. E aqui é Galo.